Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo de direitos reais. Hoje eu tentei mudar um pouquinho o nosso cenário, né? Já basta ter que ficar dentro de casa, né? Pelo menos mudar de cômodo. Então, hoje a gente vai para a terceira aula de direitos reais, conversar um pouquinho aí sobre o direito de posse, tá? Pra gente começar, né, vamos entender, né, o que é a posse, o conceito de posse. O artigo 1196 do Código Civil vai dizer pra gente o seguinte: considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Então, olha só, nós temos 4 poderes que são inerentes à propriedade, ou seja, quem é proprietário tem esses poderes, que é usar, gozar ou dispor. Gozar ou fruir, dispor e reivindicar. Então, usar, gozar ou fruir, dispor e reivindicar são os quatro poderes inerentes à propriedade. Para você ser possuidor de acordo com o artigo 1196 do Código Civil, basta você desempenhar apenas pelo menos um desses 4 poderes. Então, por exemplo, eu alugo a casa onde eu moro é alugada. Eu não tenho a propriedade da casa, eu não sou dona dessa casa, mas eu uso a casa, eu moro aqui. Então, se eu faço uso da casa, eu tenho pelo menos um dos 4 poderes inerentes à propriedade. Então, eu sou possuidora. Sou possuidora por quê? Porque exerço pelo menos um dos 4 poderes inerentes à propriedade, tá bem? Antes de passar adiante, ver as teorias e tudo mais da posse, gostaria de conversar também com vocês sobre o emprego da palavra posse. Muitas vezes a gente usa a palavra posse no nosso dia a dia, a gente vai ver em doutrinas, em textos, usando a palavra posse, mas em outros sentidos, que não seja nesse sentido de que eu exerço um dos poderes, ou mais de um dos poderes inerentes à propriedade, portanto eu sou possuidor. Não, às vezes está empregando em outros sentidos. Por exemplo, quando eu digo assim, João possui uma casa, eu quero dizer no sentido de que João tem uma casa, no sentido de que ele é dono de uma casa, no sentido de propriedade, não de que ele exerce um dos poderes inerentes à propriedade, que ele é possuidor daquela casa, entende? Então, às vezes a gente emprega a palavra posse para dizer, para se referir à propriedade. Pode também ver aí o emprego da palavra posse no sentido de exercício de um direito. Quando eu digo assim, João e Maria estão sobre a posse do direito de casados, estão sobre a posse do estado de casados. Então, olha só, ou seja, estão no exercício do casamento. É nesse sentido, a posse no sentido de exercício de um direito. Eu posso também dizer aí a posse no sentido de compromisso, de compromisso profissional, por exemplo, empossar, posse do cargo, no sentido de compromisso de um funcionário público, e não no sentido de posse propriamente dito, tá? Ou, por exemplo, quando a gente diz assim, João tem a posse de seus filhos. Como assim tem a posse de seus filhos? A gente está querendo dizer um poder sobre uma pessoa. João tem o poder sobre seus filhos. Então, a posse aí pode ser, esse substantivo posse, pode ser empregado em outros sentidos. Então, vamos ficar atento a isso também. Bom, agora que a gente já teve essas considerações iniciais sobre a posse, vamos conversar um pouquinho sobre as teorias da posse. Nós temos aí 2 teorias, tá bem? Nós temos a teoria subjetiva de Savigny e nós temos a teoria objetiva de Ehring. Desculpa se eu estiver pronunciando errado os nomes, tá? Mas enfim, a teoria subjetiva de Savigny, ele disse que para você ter posse, você precisa ter o corpus, mas o animus domini. O que é isso, gente? Corpus é o quê? Corpus é matéria, certo? Então, corpus, que o Savigny quer dizer, é no sentido de que eu estou em contato físico com a coisa. Por exemplo, igual eu falei, eu estou aqui na minha casa, Essa aqui é minha casa, é uma coisa. Eu estou em contato físico com ela, eu consigo tocar, eu estou aqui nesse ambiente físico. Então eu tenho o corpus dessa casa. Por quê? Porque eu estou em contato físico com a coisa, com o bem. E isso que Savigny fala. Só que não basta isso para Savigny. Para você ter a posse, você tem que estar em contato físico com o bem, como eu estou aqui agora, mas você também tem que ter o animus domini. O que é isso? O animus, a vontade de ser dono da coisa. É você agir como se fosse dono, querendo ser dono da coisa. Só que, gente, o problema para essa teoria é o seguinte: a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai falar de posse direta e posse indireta, e a gente vai ver que eu, por exemplo, vamos supor que essa casa que eu estou morando é uma casa alugada, eu pago aluguel. Então, eu tenho o quê? Uma posse direta sobre essa coisa, que eu pago o aluguel todo mês e estou no contato físico dessa coisa. Então, para Savigny, eu tenho o corpus, Eu tenho o corpus porque eu estou em contato físico com a coisa, com a casa. Mas eu não tenho o animus domini que o Savigny exige para se falar em posse. Por quê? Porque o animus
animus domini é o querer ser dona da coisa. Eu só pago o aluguel todo mês para continuar aqui. Eu não tenho intenção de depois, um tempo depois, me tornar dona dessa casa. Não, só tô pagando o aluguel para continuar aqui. Eu não tenho intenção de ser dona dessa casa, dessa coisa. Então, para Savigny, o locatário não seria possuidor. Como você vai falar em posse se o cara não quer ser dono da coisa? Ele só tá morando ali, ele não quer ser dono daquele imóvel. Então, o Savigny, ele peca, né, ao conceituar aí a posse indireta, a posse direta. Porque pro Savigny, pra teoria de Savigny, pra teoria subjetiva, como eu não tenho intenção de ser dona da coisa, do imóvel, eu, enquanto locatária, não seria possuidora. Mas e aí, como fica a questão? Então, gente, já adianto pra vocês que o nosso Código Penal, via de regra, o nosso Código Penal, tava estudando penal, desculpa, o nosso Direito Civil, né, o nosso Código Civil, em via de regra, não adota a teoria subjetiva do Savigny. Por que não adota a teoria subjetiva? Porque ficaria difícil a gente explicar a posição do locatário. Como que eu vou dizer que o locatário não tem posse? Ele tem posse sim, porém, para a teoria do Savigny, não teria como encaixar o locatário como possuidor. Mas, então quer dizer que a teoria subjetiva pra gente não tem relevância nenhuma? Eu não disse isso. Eu só disse que, em regra, o Código Civil não adota a teoria subjetiva do Savigny. Por que eu disse em regra? Porque tem uma questão, né, no nosso direito civil, que a gente vai adotar sim a teoria do Savigny para explicar esse fenômeno, que é no caso da usucapião. No caso da usucapião, para explicar a usucapião, a aplicação da usucapião, a gente adota a teoria do Savigny, que é a teoria subjetiva, né? Por quê? Porque no usucapião a gente tem uma pessoa que tem uma intenção de se tornar dono. Ela tá em contato físico com o bem e tem intenção de se tornar dono. Então, por exemplo, se João tinha um terreno aqui. João tinha um terreno, só que o João foi embora para outro país, deixou o terreno jogado das moscas aqui, tava servindo só para juntar lixo. Então eu cheguei com a minha família, montei uma casa nesse terreno que era do João e montei uma casa, uma lojinha, comecei o quê? A dar função social para aquele terreno. E tô lá, ó, há séculos naquele terreno. Tô lá há séculos. O que eu fiz ali? Eu estou em contato físico com a coisa, com o terreno, né? Tô no mesmo espaço físico, tô em contato físico. Então tenho o corpus, que é um dos requisitos que o Savigny exige, e eu tenho a intenção de me tornar dona. Sim, ali eu tenho a intenção de tornar dona. Eu fiz uma casa para minha família, eu montei uma lojinha, eu vivo minha vida ali porque eu quero ser dona daquele terreno. Então, para o usucapião, a gente aplica a teoria do Savigny, porque para se falar em usucapião, eu preciso dos dois requisitos, dos dois pressupostos que o Savigny nos exige, que é o corpus, que é estar em contato físico com o bem, e a intenção de se tornar dono, né, o animus domini ali da coisa, tá bem? Mas para as demais questões, a gente não usa a teoria subjetiva de Savigny, a gente usa a teoria objetiva de Savigny, de Ehring. Tá? A teoria objetiva de Ehring, gente, como o próprio nome diz, é objetiva. Objetiva por quê? Porque não exige esse elemento subjetivo, né? Não existe essa questão de eu querer ser dona da coisa. A única coisa que Ehring exige para a teoria objetiva é que eu me comporte como se eu fosse dona, que eu me comporte como proprietário. Como assim? Que eu tome à frente da coisa, né? Ou seja, se comportar como proprietário, gente, é no sentido de que tudo que for relacionado à coisa, eu posso resolver. Né? Eu posso resolver. Então é no sentido de que eu estou alugando a casa, eu posso fazer as reformas necessárias, eu posso mudar os móveis de lugar, eu posso trazer para minha casa, mesmo que seja alugada, quem eu quiser. Eu posso fazer uma festa aqui sem ter que comunicar o dono. É isso que é se comportar como dona, nesse sentido, não no sentido de que eu quero ter a coisa para mim, ser proprietário de fato. Não, no sentido de que eu posso tomar frente da coisa, no sentido de que tudo que tiver que resolver sobre esse bem pode ser falado comigo, pode ser tratado comigo. É nesse sentido objetivo que a teoria aí do Ehring, né, a teoria objetiva, nos anota. Então essa teoria consegue explicar a questão do locatário, né, a questão da posse direta. Eu alugo imóvel, pago aluguel todo mês, moro aqui na casa, uso essa casa, posso chamar quem eu quiser aqui pra dentro, eu posso fazer festa, eu posso mudar os móveis de lugar, eu posso fazer as benfeitorias necessárias, voluptuárias, né, posso decorar do jeito que eu quiser. Então quer dizer, eu tenho aí um certo comando na coisa. É isso que me torna possuidora dela. Eu agir como se fosse proprietária no sentido igual eu falei, de que eu tomo frente das coisas, de que tudo que for relacionado a esse bem pode ser resolvido comigo, tá? Então é nesse sentido, tá?
tem um enunciado, que é o enunciado número 492 da 5ª Jornada do Direito Civil, que diz o seguinte: a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de seus interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores da tutela. Então, aqui deixa claro pra gente que posse e propriedade são duas coisas diferentes, são água e óleo, né? Não se misturam. Água e óleo, acho que é isso mesmo. Enfim, deu pra entender, né? Que não se misturam, são duas coisas diferentes, tá bem? Então acho que deu pra ficar claro com vocês o que é posse, deu pra distinguir as teorias aí de posse. E aí, só pra concluir, então qual é a teoria adotada pelo nosso Código Civil? A teoria adotada é a teoria objetiva de Henning, porque pra gente basta que a pessoa haja como se fosse dono, haja como se fosse proprietário, no sentido de que toma a frente da coisa para ser considerada possuidor, para ter a posse da coisa. Enquanto que a teoria subjetiva a gente só adota para fins de uso capião, aonde eu preciso ter o corpus, que é contato físico com o bem, mas, né, cumulativo aí, a intenção de se tornar dor, tá bem? Então a gente só trata de teoria subjetiva de Savigny só quando a gente for falar de uso capião. Nas demais questões, a gente adota a teoria objetiva do Henning, tá? Então, gente, eu vou fechar o vídeo por aqui para não ficar longo. No próximo vídeo a gente dá continuidade à questão de posse. E se tiverem algumas dúvidas, já podem deixar aqui nos comentários também, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.